Minha diretoria, hoje vai meio improvisado porque eu tô aqui num hotel em São Paulo, não tô em Constituição, estou tendo que segurar a câmera, inclusive, então, por favor, não estranhem, não se irritem com os balanços que a câmera vai fazer. Mas acabou de sair o manifesto da Seleção Brasileira, uma reação coletiva muito engraçada, né? Porque conforme a gente antecipou lá nos cancelados aqui no canal, não havia nenhum fundo político, conforme a imprensa durante os últimos dias insinuou, tentando dizer para a população, ou muito provavelmente fortalecer os jogadores a tomar uma medida desse tipo, né? Colocar a questão política no meio, colocar que os jogadores deveriam discutir sobre a pandemia, vacinação, fora Bolsonaro, ou a favor de Bolsonaro, ou contra. Enfim, tentou-se dizer tudo isso. Ficou muito claro que foi uma jogada desesperada, extremamente covarde e hoje decretada pelos jogadores, extremamente infeliz de parte da imprensa, mais uma vez tentando transformar as coisas no que ela quer e não naquilo que de fato está acontecendo. Nosso papel como jornalista, e eu acho que eu não preciso ensinar isso para ninguém, é transmitir para as pessoas a verdade. A gente tem direito de dar opinião, evidentemente, só que a gente tem que deixar claro o que é nossa opinião e aquilo que a gente está informando para as pessoas como uma apuração, como uma realidade. O que vários jornalistas fizeram nas últimas semanas foi tentar desesperadamente traçar uma relação entre a insatisfação deles com o governo brasileiro em permitir a Copa América e tentar dizer que a insatisfação dos jogadores era a mesma que a deles. Nunca foi. Eu conversei com vários jogadores durante esse processo e por isso, lá no programa Cancelados, eu disse isso mais de uma vez, fiz até um vídeo aqui no canal dizendo, gente, não tem política. Os jogadores da seleção brasileira não estão discutindo política. Eles se negam a fazer isso. Eu conversei com alguns deles e todos eles me falaram que era uma conversa entre eles. Nós não vamos nos meter nisso. E jamais eles cogitaram que estivessem possivelmente fazendo uma campanha a favor ou contra um governo ou relacionado a pandemia e coisas que eles não dominam. Então, isso nunca aconteceu. Se isso nunca aconteceu, de onde veio isso? Eu pergunto a vocês e a resposta é muito simples, né? Evidentemente, isso veio de pessoas que estavam dispostas a querer criar esse ambiente. Por quê? Porque isso aí funciona mais ou menos como a contratação de algum jogador. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero muito que o Andrezinho, inventei o nome aqui, seja contratado por um grande clube. O que eu posso fazer como jornalista? Você quando você tem um microfone na mão, você tem a força de fazer isso. Você vai lá e noticia o seguinte, Andrezinho teria sido procurado pelo Flamengo e pelo Atlético Mineiro. O que acontece no mesmo dia? O Andrezinho se torna o nome mais comentado do país. O que acontece imediatamente? O Andrezinho começa a perceber a reação que aquilo gera. E os clubes começam a perceber pelos torcedores se o Andrezinho é uma boa ou não. O Andrezinho acaba contratado. Não pelo Atlético nem pelo Flamengo, mas um terceiro aparece e leva o Andrezinho. Então o que você criou? Com uma informação que não existia, você criou um barulho em volta e chegou naquilo que você queria. Você chegou no objetivo final, que é colocar o Andrezinho no clube. Ah, Rica, então você está querendo dizer que isso existe um esquema entre empresários e jornalistas, às vezes, para colocar um jogador? Sim, existe. Não digo para vocês que é comum, mas eu já recebi oferta. E se eu já recebi oferta é porque alguém aceita, né? Então, obviamente que esse é um procedimento absolutamente aceitável. Você imaginar, não aceitável é ético, mas é aceitável você imaginar que isso exista. Basta um cara que tem um jogador ali que está encostado, esquecido, chegar para o jornalista e falar, aqui, vem cá, eu te falar um negócio. Se ele for contratado, eu vou te dar 100 aqui, 100 conto aqui, se ele for contratado por um time grande. Solta aí que ele está sendo negociado. Ô, minha diretoria, não cai nessa. O que eles fizeram em relação à política na questão da Copa América foi a mesma coisa. O que esses jornalistas muito enlouquecidos com o ideal de esquerda, que é a grande maioria, o que eles fizeram? Eles perceberam o seguinte, bom, nós estamos putos com a Copa América. Os jogadores do Brasil não tem nada a ver com isso e não se manifestaram sobre isso. Eu tenho na liderança da seleção brasileira técnica, que é o Tite, um cara que eu sei que é mais ou menos alinhado com o nosso pensamento político. E que, evidentemente, vai gostar pra caralho se todo mundo aqui botar o cara no céu. O que os jornalistas começaram a dizer? Nossa, o Tite pode ser herói, o Tite pode entrar pra história. Isso vai mexer com o quê? Com a cabeça do Tite. A ideia é que o Tite, eles não estavam pensando nisso. Só que a ideia é que este movimento mexa com o Tite. O Tite vai ficar lá pensando e falar assim, será? Será que se eu falar alguma coisa aqui contra o Bolsonaro, a imprensa não me bota lá na cara do caralho? Será que é bom pra mim? Será que eu tô certo em ficar quieto? Será que realmente não devia falar isso? Porque é isso que ele tá ouvindo. É isso que está chegando nele. Ele está sendo debatido dia após dia por uma coisa que ele não falou. Ele não participou. E aí ele se tornou uma manchete por algo que não aconteceu. E aí chega no grupo de jogadores. E o grupo de jogadores, evidentemente, conversando entre eles, fala, gente, a gente tem alguns poréns aqui que a gente não concorda. A organização feita, eles citaram na nota, podia ser no Chile ou no Brasil. Ou seja, a mudança da Copa América é desgastante para eles. Porra,
Falta 10, 15 dias para a Copa América, tu vai mudar a sede. Porra, cara, não é maneiro, a gente precisa de férias, tem Copa América toda hora. Então, pô, podia ter sido bom senso de cancelar. Eu sou contra a Copa América e acho que quase todo mundo é. Eu acho que todo mundo concorda que essa Copa América não precisava acontecer, ainda mais da maneira que aconteceu. Só que quando os jogadores começaram a se reunir para discutir isso, eles perceberam que havia um movimento de fora. E, de novo, estou falando, tendo conversado com os jogadores da seleção brasileira, eles perceberam um movimento de fora para tentar induzir não só os jogadores a tomar um partido político, como que uma pressão popular exigisse deles essa posição política. Só que eles não faliam nada disso, eles não conversaram sobre isso. Isso não existia. Isso foi criado por jornalistas como se fosse fato. E aí os jogadores começaram a ficar como? Contrários à imprensa. A manifestação que eles colocaram na internet e o que o Marquinhos disse na coletiva está absolutamente claro. Eu acho que vocês da imprensa tinham que ter um pouco mais de responsabilidade sobre as coisas que vocês falam. Por quê? Porque vocês estão falando coisas que não estão acontecendo. Vocês estão inventando coisas meramente para agradar o objetivo final de vocês, que é político, ou seja lá qual for, e querendo colocar isso na bunda de ídolos do futebol brasileiro e que tem uma mídia gigantesca. Numa semana que vai começar uma Copa América, ninguém fala de outra coisa que não seja da seleção brasileira. Então é óbvio que se os jogadores da seleção puderem fazer uma participação para engrossar o coro que eles querem ouvir, e para eles é do caralho. Só que isso não partiu de lá de dentro. Então, gente, o mesmo político que pega um microfone e fala um monte de besteira populista para ganhar as pessoas e depois vai lá e rouba essas pessoas, é o mesmo filho da puta, é o mesmo ato de filha da putagem, de que quando você pega o microfone e você faz uso dele para um benefício ou para alguma coisa que você acredita, você manipula uma informação para que no final das contas as coisas sejam de acordo com a sua opinião. Isso é covarde, isso é escroto. E os jogadores da seleção brasileira hoje não foram frouxos no manifesto, eles tiveram um culhão. Eles disseram para todo mundo algo que eles não disseram hoje não. Eles estão dizendo em off, para quem está próximo, há mais de uma semana, não é político. Nós não vamos nos meter em política. Não tem política. Quem inventou isso e alimentou foi a imprensa. O que vocês estavam esperando deles não partiu deles. Partiu de vocês, jornalistas. Vocês criaram essa porra. Eles nunca prometeram que fariam um manifesto político. Eles nunca prometeram que iam se meter nisso. Vocês criaram. Irresponsavelmente, vocês deram uma responsabilidade para os jogadores que eles não têm e agora vocês estão condenando os jogadores através de ironia. Ah, então, mas era só isso? Ah, mas vocês... O Casagrande chamou o jogador de covarde ontem, né? Porque vocês queriam que fosse dessa forma. Porque para vocês era importante que a seleção brasileira falasse não vamos jogar em virtude da pandemia para fuder com a porra do Bolsonaro que vocês não gostam. Como se precisasse, o Bolsonaro já faz tanta coisa sozinho que eles prejudicam. Mas vocês querem que seja do jeito de vocês. Vocês tentaram manipular até a cabeça dos jogadores e criar um ambiente onde fosse bom para eles falarem isso. Mas eles tiveram mais culhão do que vocês. Mantiveram e após uma semana soltaram um comunicado chamando vocês diretamente de mentirosos. E aí vocês não sabem por que a imprensa vive a crise que vive hoje no Brasil. Que tal parar de mentir? Já ajuda, né? Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do cor, é a alegria da cidade.